dia a todos. Agradeço a Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. Cumprimento aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari UFM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. Aos meus pares, muito obrigada pelas presenças. Consulta ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de códigos. Senhora presente, são presentes vereador Renato, vereadora Neuza, vereador Nilton, vereador Rosemar, vereadora Camila, vereador Rodrigo, vereador Vanto e vereadora Fernanda. Quórum suficiente, senhora presente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declaro aberta sobre a proteção de Deus a 8ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do terceiro ano da 16ª legislatura de 2023. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, terça-feira, 28 de março de 2023. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente siga a tua vontade. Salmo 26, de 2 a 3. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Levar iniciado expediente solicitando o vice-presidente da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, para proceder com a leitura da ata da 8ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas da 16ª legislatura. Ata da 8ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Badina, Goiás. Às 9h07, do dia 27 de março de 2023, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 8ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Presidida pela senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressista. Para dar início aos trabalhos legislativos dessa data, a senhora presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. A senhora presidente Fernanda do Doutor Itamar cumprimentou o servidor dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, a senhora presidente informou que o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 8ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora vereadora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé com a oração do Pai Nosso, solicitando ao término ao vereador Rosemar José da Silva, MDB, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressista, nos termos do artigo 78 do nosso regimento interno, declarou iniciado o expediente, solicitando o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, a leitura da ata da 7ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano de 2023, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou
ou impugnação do seu teor foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6 do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do nosso Regimento Interno, a senhora vereadora presidente Fernanda do Doutor Itamar convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Prols, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue em anexo a essa ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta deste 27º dia do mês de março de 2023, a senhora presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema limpo, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram o senhor vice-presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, o vereador Milton Nunes de Moraes Progressistas, que comunicou aos seus pares que apresentará emenda supressiva ao projeto de lei número 08/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Aldiniz, datado dia 20 de março de 2023, que estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás e das outras providências. No que foi acompanhado pelo vereador Ilvanei Pereira da Silva Prols, pelo vereador Rosemar José da Silva MDB, pelo vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento PDT e pela senhora presidente vereadora Fernanda Moreira da Silva Vieira Progressista. O senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Prols, o vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento PDT, o vereador Ilvanei Pereira da Silva Prols, a vereadora Neuza Jacinto Diniz Avante, a senhora presidente vereadora Fernanda do Doutor Itamar, informou o recebimento na cidade de Planaltina, Distrito Federal, de 10 computadores doados pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Programando o Futuro em favor da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, a pedido do senhor vice-presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, que serão destinados ao Colégio Estadual Osório Rodrigues Camargo. E finalizando os pronunciamentos, o vereador Renato Faria Silveira, PRTB. E não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente vereadora Fernanda do Doutor Itamar declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento PDT, para proceder com as leituras. Item 1, parecer jurídico. Item 2, os pareceres emitidos pelas comissões permanentes de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, emitido em relação ao projeto de lei número 01/2023, que dispõe sobre a transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo no vigente orçamento e das outras providências. De autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Aldiniz, datado de 30 de janeiro de 2023. Ao término das leituras, a senhora presidente inaugurou as discussões em relação ao projeto de lei número 01/2023, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-lo pelo prazo de até 10 minutos por escrito. Oportunidade em que nenhum dos edis apresentou-se para discussões. Diante da inexistência de manifestações, a senhora vereadora presidente colheu a votação dos seus pares em relação ao projeto de lei número 01/2023, restando assim a matéria aprovada por maioria em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para a segunda votação. Divergiram o vereador Renato Faria Silveira, PRTB, o senhor secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Prols, que votaram pela rejeição do projeto de lei número 01/2023. A senhora presidente vereadora Fernanda Moreira da Silva Progressista, para a continuidade dessa 8ª sessão ordinária do 3º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Prols, para proceder com as leituras do parecer jurídico, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei número 02/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Aldiniz, datado de 9 de fevereiro de 2023, e protocolizado nos pórticos legislativos no dia 23 de fevereiro de 2023,
que institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Abadiânia, Goiás, REFIS 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e das outras providências. Concluídas as leituras, a senhora presidente inaugurou discussões em relação ao projeto de lei número 02/2023, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderam utilizá-lo pelo prazo de até 10 minutos por escrito, oportunidade que nenhum dos edis apresentou-se para discussões. Diante da inexistência de manifestações, a senhora vereadora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 01/2023, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Para o prosseguimento do labor legislativo dessa data, a senhora presidente, considerando grande extensão da matéria, contendo quase 100 artigos e 30 páginas, concedeu o uso da palavra ao segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para a leitura do ofício de encaminhamento e mensagem justificativa do projeto de lei número 08/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 20 de março de 2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás e das outras providências, ao tempo que determinou que a proposta seja disponibilizada por meio eletrônico e impressa em seus pares. Encerrada a leitura, a senhora presidente, vereadora Fernanda do Doutor Itamar, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, encaminhou o projeto de lei número 02/2023, assessoria jurídica para emissão de sua opinião técnica e as comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. E para finalizar as matérias pautadas para essa data, a senhora presidente concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Faria Prost, para proceder com a leitura do projeto de lei complementar número 02/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 16 de março de 2023 e protocolizado no escancelo legislativo do dia 20 de março de 2023, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal em complementar número 054/2021 e das outras providências. Após concluída a leitura, a senhora presidente, vereadora Fernanda Moreira da Silva Vieira, progressista, diante do pedido de urgência urgentíssima na apreciação das matérias apresentadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, José Aparecido Alves Diniz, especialmente levando em conta o relevante interesse social na tramitação das propostas, uma porque versa sobre orientação da promotora de justiça da comarca para viger ainda esse ano, e outra porque reduz imposto de lotes vagos, indagou o soberano plenário acerca de sua concordância ou não para a dispensa dos prazos de vista e de emenda em relação ao projeto de lei número 08/2023 e em relação ao projeto de lei complementar 02/2023, instante em que encontrou concordância unânime dos seus pares com a necessária dispensa e determinou sua inclusão para deliberações na próxima sessão legislativa. Às 10h42, a senhora presidente, vereadora Fernanda Moreira da Silva, progressista, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, terça-feira, dia 28 de março de 2023, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Faria Prost, lavrei essa ata contendo 4 laudos digitados que ele achada conforme será assinado pelo presidente. Concluída a leitura da presente ata, senhora presidente. Algum edil deseja retificar ou impugnar a ata? Não tendo nenhuma retificação e impugnação, declaro a ata aprovada, convidando o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da 9ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2023. Matérias da ordem do dia. Item 1. Segunda votação do projeto de lei número 01/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre transposição e transparências
do crédito orçamentário do âmbito dos poderes executivo e legislativo no vigente orçamento e da outras providências. Segunda votação do projeto de lei número 02/2003, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Ibatinga, Goiás, REFIS 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e da outras providências. Item 3. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões e primeira votação do projeto de lei número 08/2003, de autoria do Poder Executivo, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Ibatinga, Goiás e da outras providências. Item 4. Leitura dos pareceres jurídicos e das comissões da primeira votação do projeto de lei complementar número 02/2003, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 054/2021 e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Vando. Bom dia, novos edis, novos vereadores, os servidores da casa, as pessoas que estão aqui presentes no plenário, o Leandro, a Cleone, o Hélio, o Genivaldo e a todos os ouvintes da Rádio Capivari e as pessoas que nos acompanham pelas plataformas sociais. Quero aqui, nesse momento, só para enaltecer mais um pouquinho a emenda o requerimento, o projeto que vocês emendam, né? Relacionado ao Conselho Tutelar, né? Que pede a retirada da prova, né? Então eu fui procurado ontem, conversando com o Leandro e outros, até então a gente não sabia, inclusive até a presidente não sabia, aí pegou até a gente surpresa, mas quero parabenizar a iniciativa, novo vereador Nilton Nunes, e dizer que agora, sabendo da importância que é para eles, para os conselheiros, estou aí para apoiá-los no que for necessário, né, para que seja que for de bem para eles, estou aí para apoiá-los no que for necessário. E também, hoje eu acordei de madrugada, aproveitando isso aí, e até cheguei a perder o sono de tanto que a gente preocupa relacionado o que anda acontecendo no cenário nacional da política, no cenário nacional em um todo. E ontem eu vendo um episódio que aconteceu lá no Senado, e eu fiquei estarrecido porque o que anda acontecendo no cenário nacional da política nossa hoje, até em todo o setor da política, a gente fica um pouco chocado com o que a gente vê. Ontem, o deputado Celso Malta, defendendo o senador Sérgio Moro, relacionado o episódio que veio acontecer com ele, né, uma tentativa contra a família dele, do senador. E o que mais me chocou foi que no momento em que o Malta estava falando, né, discursando relacionado àquilo, na defesa da família, do bem-estar, relacionado a tudo que aconteceu, os outros senadores estão lá na frente dele, debochando da palavra dele, da fala dele, e eu vendo aquilo, eu fiquei estagnado, né? E eu pude perceber que um dos senadores é o Renan Calheiros. Aí eu fiquei assim olhando, prestando atenção e imaginando comigo mesmo. O Brasil nosso está tomando um rumo completamente diferente daquilo que eu acredito num país democrático, né? Enquanto parece que o cenário da política brasileira virou uma coisa assim desavessa, virou o contrário, né? Porque eles querem aplicar uma cartilha que vem lá de cima, que os políticos têm que seguir aquela cartilha. E eles não querem saber se está certo ou errado, mas querem engolir, né?
enfiado de goela abaixo, né? E diante dessas atrocidades que andam acontecendo na política do cenário nacional, a gente fica chocado com o que a gente vê, né? Uma família sendo ameaçada por, né, grupos de terroristas e pessoas defendendo essa criminalidade. Eu agora imagino se fosse a gente que estivesse no lugar deles. Então, eu fico chocado com tudo isso. Esses dias eu estava ali, ó, no bar da faculdade, acabei de chegar, tinha dois senhores lá, sentados. Um me conhecia, o outro não. Aí um apresentou: oi, mano, tudo bom? Cumprimentei eles e tal. Aí um deles me conhecia, o outro não. Olha, esse é o vereador da Goiânia e tal. Aí tudo bem, o senhor de idade. Aí eles conversando lá, algum direcionou a palavra comigo. Tudo bem, tudo bem? Posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Aí pelo que ele foi perguntando, eu fui respondendo a ele. Até na medida, ele foi me sabatinando com perguntas da qual me deixou um pouco chocado. Aí eu perguntei para ele assim: por que o senhor está me perguntando, fazendo esse tipo de pergunta? Não, o senhor é vereador da cidade? Eu falei: o senhor mora aqui? Não, eu tenho propriedade. Ah, tudo bem. E eu fui perguntando e fui respondendo. Aí: o senhor é da base do prefeito? Eu falei: até no final do ano eu era. Mas aí ele declarou eu oposição, né? Agora, para ele eu sou oposição. Ah, e foi me perguntar. E aí eu fui respondendo, na medida que foi respondendo. Eu tentei falar com ele, o outro que me conhecia falou: não, escuta ele. Aí eu ouvi ele, né? Esperei ele falar. Aí ele pegou e falou: por que a cartilha? Ah, então agora você não é oposição, o senhor não é mais da base, então, como diz, né? O senhor pretende ser, vou fazer uma pergunta: o senhor pretende ser vereador da cidade de novo, continuar na política? Eu falei: olha, se as pesquisas, se a minha aceitação for compatível com a próxima eleição, eu me candidato de novo. O contrário, né? Quem vai mandar é o povo que manda. Beleza. Mas sendo o senhor contra o prefeito, o senhor não vai muito longe no político. Entendeu? Aí eu falei: mas por que vocês estão me perguntando isso? Ele falou: não, você tem que seguir. Por isso que eu falei da cartilha. Você tem que seguir assim, assim, assim. Entendeu? Então quer dizer que para mim, continuar na política, eu tenho que ser subordinado aos outros. Eu não posso ter a minha própria ideia, as minhas próprias conclusões, escolhas. Aí deu para entender como é a política no cenário nacional. Que se eu não concordar com situações, eu não posso continuar na política. Aí eu vou me afastar da política. Aí eu disse a ele: olha, seja feita a vontade de Deus, viu? Eu faço conforme aquilo, as minhas escolhas, os meus ideais, e pronto. Se for para mim deixar a política, eu deixo, entendeu? Aí eu fico cada vez mais estagnado e indignado com tantas coisas que a gente vê no dia a dia nosso, entendeu? Desejo que Deus abençoe essa casa de leis e a todos nós, para que nós possamos fazer o que é correto. Muito obrigado a todos. Vereadora Camila. Vereador Wanda, ouvindo aqui o seu relato, é só uma opinião, uma mera opinião de um desconhecido ainda, porque o que faz a permanência aqui realmente é o povo, as pessoas saberem do seu trabalho, do meu, e a minha vontade é que a gente faça mais, trabalhe mais, e que não leve isso pro coração não, porque é uma mera opinião de alguém desconhecido ainda por cima, que nem é da cidade. A gente não conhece a verdade, ouve falar. Mas algum vereador deseja que você use a palavra? Vereadora Neuza. Bom dia, senhora presidente, caros colegas, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, através da rádio Capivari, que é uma emissora que transmite os nossos trabalhos. Muito obrigada por tudo. Quero aqui agradecer a presença do Renivaldo, agradecer a presença do Hélio, Leandro, Leone e servidores desta casa,
que sempre nos auxilia no nosso trabalho. Muito obrigada. Eu quero aqui também, como foi explanado pelo vereador Vando, Camila já explanou também, nós temos que pensar no melhor para a nossa cidade. Eu acho que é o que importa. Como foi dito, que é uma pessoa desconhecida, eu queria, com todo respeito, senhor, inflamar, fazer atrito entre pessoas que hoje prestam trabalho na nossa cidade. Mas não preocupa com isso, não. Cada um faça o nosso trabalho. Nós ocupamos uma cadeira para representar o nosso município, a nossa cidade. E é isso aí. Vamos continuar, fé em Deus, com firmeza e determinação, para que dias melhores virão. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigada. Vereador Newton. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Sobre esse requerimento que eu fiz, você entendeu? Nessa emenda aí que eu fiz, nem foi requerimento, emenda que eu fiz, duas, você entendeu? Numa parte, ela, para os conselheiros que está hoje, ela não é boa, porque, como diz o outro, vai trazer mais gente para poder competir com eles, né? Mas, para os outros que não entrou, é bom, você entendeu? É isso aí. E outra coisa, para motorista, eu conselho, ser motorista e conselheiro, aperta, não dá. Porque, vamos supor, tem casa que o cara chega, já a mulher, o homem sai com um porrete, uma faca em cima, e o conselheiro não pode fazer nada. Como é que ele vai fazer? Ele não pode bater. Então ele tem que fazer correr. Como é que ele vai abrir o carro, correr, entrar dentro, ligar o carro e correr? Não tem como. E se tiver o motorista, quer dizer, eu vou deixar ele dentro do carro. Qualquer coisa, pula dentro do carro e rasga. Você entendeu? Tem tempo. Né? Então por isso eu entrei com essa emenda aí. Espero que vocês me ajudem aí nesses votos aí. Ok? Mais obrigado. Vereador Vando. Eu só queria falar com a Camila não está aí. Todos nós sabemos que cada cadeira dessa aqui foi adquirida no trabalho. O que mais me chocou, eu não citei nome, o que mais chocou é que depois que essa pessoa fez esse comentário para mim, é que eu fui descobrir quem ele era, de quem se tratava, entendeu? Aí fica aqui a minha indignação relacionada a isso. O meu trabalho, eu sei que eu fui eleito vereador simplesmente no trabalho, né? Somente o meu trabalho. Então, por ele não me conhecer, ele deveria ter mais um pouquinho, né, de respeito, mas ele ouviu o que ele mereceu. Aí, se tratando dessa pessoa também, está tudo certo. Depois que a gente fica sabendo de quem se trata, né, fica tudo certo. Vereador Rodrigo. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais colegas vereadores que fazem presente em plenário. Bom dia também aos conselheiros tutelares, o Leandro, ao Hélio, ao Rivaldo, a servidora do Poder Executivo também, a doutora Cleone, né? Aos servidores da casa também. Gostaria só simplesmente, senhora presidente, de estar reconvidando a população novamente para os eventos que vai acontecer amanhã, em parceria do SEBRAE, Câmara Municipal do Governo Diamantino, que vai ser a palestra e atendimento. Amanhã vai acontecer palestra dia 29, das 18h30 até as 20h30, aqui no plenário da Câmara Municipal. E no dia 30 de março vai acontecer atendimento das 8 às 11 horas da manhã e das 13 às 17. Convidamos a toda a população para vir conhecer um pouco mais sobre a questão do MEI.
microempreendedor individual. Conheça as vantagens e benefícios da formalização do microempreendedor individual. Não fique fora dessa. Essas são as minhas palavras. Vereador Ivanei. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham. Queria aqui cumprimentar também o Benivaldo, Leandro, Cleone, o Hélio, né, que saiu. Dizer para vocês que estou acompanhando a emenda com o vereador Nilton, assinei com ele. Ontem também recebi uma ligação do Carlinho, né? Carlinho Martiniano. Eu disse a ele que eu já tinha analisado o projeto e que eu ia ser a favor. Referente aí às palavras do vereador Vando, fique tranquilo, não é só você que foi questionado, eu também já fui. Tem uma pessoa que já chegou em mim e disse: ser vereador é fácil demais, você só vai lá na Câmara 5 vezes ao mês e recebe o dinheiro e pronto. Mas aqui nessa Casa de Leis, teve dia que nós fazíamos a sessão aqui, não tinha ninguém aqui para assistir nossa sessão para saber qual que é o trabalho do vereador, né? Um executivo não funciona sem o vereador, depende da Câmara Municipal, né? Então, são essas as minhas palavras. O vereador também, aqui na nossa cidade, ele faz um trabalho também social, né? Muitas pessoas procuram a Câmara. Quantas vezes as pessoas chegam aqui pedindo ajuda, e quem sempre está levantando a mão aqui à disposição é o vereador que não faz nada, né? Então é isso aí. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Vereador Rosemar. Quer falar não? Samuel. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia aos ouvintes da Rádio Capivari FM. Bom dia aos servidores da Câmara Municipal. Bom dia aos conselheiros tutelares, seu Benivaldo, seu Leandro, Hélio Paulo, pela Cedinha. Bom dia, Cleone, ex-conselheira tutelar, hoje servidor executivo. E falar para o vereador Nilton, pode contar com o apoio nessa emenda aí, a gente sabe a importância dela, o Benivaldo já havia procurado. Eu falei que depender de mim, a gente pode, o que for para melhorar, né, condições de trabalho de vocês, pode contar com o meu apoio. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrado o expediente, passando-se a ordem do dia. Inaugura a segunda votação em relação ao projeto de lei número 1 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de janeiro de 2023, que dispõe sobre transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo, no vigente orçamento e da outras providências. Em votação, como vota vereador Ilvanei? Favorável. Vereadora Camila? Favorável. Vereadora Neuza? Favorável. Vereador Nilton? Favorável. Vereador Renato? Vereador Rodrigo? Favorável. Vereador Rosemar? Vereador Samuel? Favorável. Vereador Van? Como na outra pessoa favorável. Aprovado definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias à sua sanção. Para o prosseguimento do labor legislativo, inaugura a segunda votação em relação à PL número 2 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 9 de fevereiro de 2023.
e protocolizado nos pórticos legislativos no dia 23 de fevereiro de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Refis 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas, com o fisco municipal e da outras providências. Em votação. Como vota a vereador Vanei da Cerâmica? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota a vereadora Neuza Diniz? Favorável. Como vota o vereador Nilton Preto? Favorável. Como vota o vereador Renato? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável. Como vota vereador Neném Trajano? Favorável. Como vota vereador Samuel Alberto? Favorável. Como vota vereador Vando da Saúde? Favorável. Aprovada definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias à sua sanção. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, para proceder com a leitura do parecer jurídico, das emendas supressivas e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 8 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 20 de março de 2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Abadiânia e da outras providências. Abadiânia, Goiás, 27 dias do mês de março de 2023, excelentíssima senhora vereadora e presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 008/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 20 de março de 2023, que estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás e da outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis em 20 de março, próximo passado, o projeto de lei número 008/2023, solicitando aquiescência legislativa para promover profundas alterações na legislação municipal que versa sobre o Conselho Tutelar local. Pois bem, senhores vereadores, é de se considerar que a matéria posta à análise desta Casa Legislativa no projeto de lei número 008/2023 encontra regulação nas disposições contidas na Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente em título 5, capítulo 1, dos artigos 131 a 140. Em outras palavras, o projeto de lei número 008/2023 é tão somente uma repetição, em âmbito municipal, daquelas mudanças promovidas, indicadas pela Resolução CONANDA número 231, de 28 de dezembro de 2022. Aliás, neste sentido, o Ministério Público do Estado de Goiás tem atuado na fiscalização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e orientando sobre as possíveis alterações normativas voltadas à qualificação do atendimento prestado por tal órgão, inclusive fornecendo em seu site a minuta do projeto de lei seguida quase à risca pelo município de Abadiânia. É de se considerar ainda, excelências, que o Brasil, para adequar-se à letra e ao espírito da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, após previsão constitucional,
regulamentou, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos exigíveis. Assim, senhores vereadores, o Estatuto tem por base a doutrina da proteção integral, que assegura para todas as crianças e adolescentes, sem exceção alguma, os direitos à sobrevivência, ao desenvolvimento pessoal e social, à integridade física, psicológica e moral. É importante dizer que o Conselho Tutelar é um mecanismo fundamental da exigibilidade dos direitos da criança e do adolescente. Trata-se de um instrumento para a luta e de uma ferramenta para o trabalho em favor da população infanto-juvenil. Ele é um zelador dos direitos da criança e do adolescente. Sua obrigação é fazer com que a não oferta ou a oferta irregular dos atendimentos necessários à população infanto-juvenil sejam corrigidos. O Conselho Tutelar vai sempre requisitar serviços dos programas públicos e tomar providências para que os serviços inexistentes sejam criados. Embora o Conselheiro Tutelar não se enquadre como detentor de profissão, ofício ou carreira, uma vez que tais conceitos têm e traduzem um aspecto de realização pessoal, de consecução de objetivos e de satisfação íntima, só é encontrado pelos que se seguem. Respondem a uma vontade íntima e pessoal do indivíduo, comumente designada por vocação. Entretanto, importante destacar no tocante à vocação, haver funções para as quais ela é um pressuposto que necessita estar junto com as qualificações que o cargo exige. Se a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente tratam a criança e o adolescente com a prioridade absoluta e lhes assegura a proteção integral, com certeza a pessoa que vai ser escolhida pela sociedade para zelar, cuidar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente na função de conselheiro, mais do que informações técnicas, precisa ser vocacionada. O Conselho Tutelar tem recursos para o exercício de seu trabalho, podendo requisitar serviços públicos nas áreas de educação, saúde, assistência social, previdência, trabalho e segurança, expedir notificação, providenciar medidas de proteção ao adolescente, autor de ato infracional, requisitar certidão de nascimento e óbito de crianças e adolescentes, dentre outras atribuições permanentes. O conselheiro tutelar que exerce serviço público relevante é eleito para um mandato de 4 anos, sendo permitida a recondução por novos processos de escolha. A alternância de mandato dos conselheiros tem exigido uma capacitação contínua, além de preparação dessas pessoas especiais a quem a sociedade encarregou a tarefa de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Por isso, a necessidade imperiosa de que sejam inerente à função do conselheiro tutelar a ética do cuidado para a missão que aceitou desde a sua posse. Assim, o conselheiro tutelar é um agente público, pertencente à categoria de agente político honorífico. Cabe lembrar ainda que o Conselho Tutelar não está subordinado, política e administrativamente, ao Poder Executivo Municipal. Contudo, deve manter uma relação ética e responsável com toda a administração municipal e a necessidade de cooperação técnica com as secretarias, departamentos e programas da Prefeitura voltados para a criança e o adolescente. Inclusive, o Conselho Tutelar é fiscalizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela Justiça da Infância e da Juventude, pelo Ministério Público do Estado de Goiás, pelas entidades civis que trabalham com a população infanto-juvenil e principalmente pelos cidadãos que elegem os seus membros. Para que os conselheiros tenham limites e regras claras no exercício de suas funções, 2 providências são importantes: garantir na lei que cria o Conselho Tutelar a exigência de edição de um regimento interno, regras de conduta, e explicitar as situações e os procedimentos para a perda de mandato e a aplicação de demais sanções ao conselheiro que tiver conduta irregular, o que será, inclusive,
regulamentado com a aprovação do projeto de lei número 008/2023, já que as leis municipais número 298 de 1994, 770 de 2013 e 894 de 2021 não tratavam o tema com tanta especificidade. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 008/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datada de 20 de março de 2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás, e dá outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal e por maioria simples, subsidiariamente ao artigo 47 caput, pelos nobres vereadores desta Casa de Leis. Esse é o nosso parecer, subcensura, Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás, 16.571. Emenda supressiva número 01. A comissão que esta subscreve, nos termos do artigo 109, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei número 008/2022, de 20 de março de 2023. Suprima-se o inciso 4 do artigo 16 do projeto evidenciado. Artigo 16. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, o interessado deverá comprovar, inciso 4, possuir carteira nacional de habilitação, CNH, com categoria B. Justificativa. A modificação visa aproximar o processo seletivo do conselheiro tutelar ao processo eleitoral comum. Assim, solicitamos aos nobres pares o apoio para aprovação da presente emenda. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 27 dias do mês de março de 2023. Nilton Nunes de Moraes, vereador. Rosemar José da Silva, vereador. Ilvanei Pereira da Silva, vereador. Camila Cristiana Borges, vereadora. Neuza Jacinto Diniz, vereadora. Emenda supressiva número 02. A comissão que subscreve, nos termos do artigo 109 do parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, propõe a seguinte emenda expressiva ao projeto de lei número 008/2022, de 20 de março de 2023. Suprima-se o inciso 6 e o parágrafo único do artigo 16 e o artigo 20 do projeto evidenciado. Artigo 16. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, o interessado deverá comprovar, inciso 6, comprovação de conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente, sobre o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes, sobre língua portuguesa e sobre informática básica, por meio de prova de caráter eliminatório, a ser formulada sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente local, tendo por objetivo informar o eleitor sobre o nível mínimo de conhecimentos teóricos específicos dos candidatos. Parágrafo único. O município poderá oferecer, antes da realização da prova que se refere ao inciso 6 deste artigo, mini curso preparatório, abordando o conteúdo programático da prova de frequência obrigatória dos candidatos. Artigo 20. Vencidas as fases de impugnação e recurso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicará a lista dos candidatos habilitados a participarem da etapa da prova de avaliação. Justificativa. A modificação visa aproximar o processo seletivo do Conselho Tutelar ao processo eleitoral comum. Assim, solicitamos aos nobres pares o apoio para aprovação da presente emenda. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 27 dias de março de 2023. Nilton Nunes de Moraes, vereador. Rosemar José da Silva, vereador.
Vilvanei Pereira da Silva, vereador. Camila Cristiana Borges, vereadora. Neuza Jacinto Diniz, vereadora. Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório. A vereadora Fernanda Pereira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadia de Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 008/2023, de 20 de março de 2023. Antes de examinar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás, e dá outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente, foram apresentadas 2 emendas supressivas. É o relatório. Da análise, verifique-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice de natureza legal ou constitucional, pois, em nosso ordenamento jurídico, não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está regido de forma técnica, escorreita e atendem a contento dos preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto e as emendas é medida que se impõe. Do voto do relator, ante ao exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto e das emendas. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 27 dias do mês de março de 2023. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam com o relator vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 008/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás, e dá outras providências. Ao projeto foram apresentadas 2 emendas supressivas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto e das emendas. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto e das emendas é a medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto e das emendas nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 27 de março de 2023. Camila Cristiana Borges, relatora, vota com a relatora. Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Finalizada a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Neste momento, inauguro a discussão da PL número 8 de 2023. Bom dia, senhora presidente, nobres vereadores e público aqui presente. Então, eu vou acompanhar essa emenda supressiva porque eu acho que vai dar mais facilidade, mais visibilidade para os concorrentes. Então, por isso que eu vou acompanhar essas duas emendas supressivas, porque vai dar mais oportunidade. Porque mesmo que o próprio conselho vai dar um curso, né, para quem não tem a capacitação, para qualificar os futuros candidatos. Então, eu sou favorável às duas emendas supressivas. Mais alguém quer falar? Presidente, visto as eleições normais, né, tem essas exigências de CNH de prova, por isso também que eu vou acompanhar as emendas, subscrevi junto com o vereador. E eu acho que, igual o vereador Rosemar disse, é necessário sim, né? Os conselheiros estão aqui, a gente tem que passar por esses cursos, as reciclagens, as coisas mudam, né? O pessoal que está aí há mais tempo tem experiência disso, então sou a favor das emendas, subscrevi justamente por isso, para deixar como as eleições normais, né, de municipal, estadual e nacional de forma geral. Vereadora Neuza. Também quero aqui manifestar que estou favorável à emenda e dizer que qualificação é uma base, né? Então, se vai qualificar é para melhoria do conselho. Não às vezes, muitas das vezes, as pessoas podem pensar de outra forma, mas não. Nós estamos pensando em melhoria, tanto no conselho como para a população. Então, quer dizer que estou favorável. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Vereador Vando. Também só quero reforçar aí o que os novos vereadores falaram. Também digo a vocês também que sou favorável, acompanhando o raciocínio da nova vereadora Neuza. Isso é até bom para vocês também. Tudo que vem adequando relacionado ao trabalho do profissionalismo é o futuro. Acompanhe com seriedade, né, tudo que vier, como eu disse antes, tudo que eu vier para puder chegar até a gente vai fazer para vocês aquilo que estiver ao nosso alcance. Aí nós pedimos para que vocês também, né, se adequem, né, a tudo o que for para melhor futuro de vocês. Estamos aí para o que der e vier. Vereador Rodrigo. Gostaria, Nilton, de parabenizá-lo, pela indicação das duas emendas supressivas, de suma importância, que a gente faça as adequações de acordo com a nossa realidade, né, aqui do nosso município, para que várias pessoas consigam ter acesso e, quem sabe, representar com tanta maestria igual os nossos conselheiros representam na nossa cidade, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns, vereador Nilton, pela indicação das duas emendas supressivas constantes nesse projeto número 08/2023. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Parabenizo agora o meu colega Nilton Nunes pela apresentação, Nilton Preto, pela apresentação das duas emendas supressivas e congratulo aqui os conselheiros tutelares presentes pelo brilhante trabalho de vocês. A gente sabe que é um trabalho árduo junto à comunidade, é um trabalho que requer muito de vocês, doação e muita sabedoria. Parabéns para vocês. Neste momento, vamos inaugurar a segunda votação, primeira votação, né? E lembro, senhores vereadores, que deverão votar apenas com uma emenda supressiva ou com as duas emendas supressivas ou pela rejeição das duas emendas. Ou até mesmo pela rejeição. Em votação, como vota o vereador Ilvanei?
Favorável com as duas emendas supressivas. Como vota o vereador Genair? Favorável com as duas emendas supressivas. Como vota a vereadora Camila? Favorável com as duas emendas.